Welcome traders, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de modelo de CRT. O que eu estou a trazer aqui hoje é o conceito de TBS e TWS, não é? Que é Total Body Soup e Total Weak Soup. Esses dois conceitos tratam sobre manipulação de liquidez que vai nos ajudar a encontrar a captura de liquidez que o mercado realizou. E a captura de liquidez é o combustível que o preço vai buscar, não é? Para depois movimentar-se com a explosão e nos dar o nosso take profit, assim como nós desejamos. Então, vou digitar aqui, temos o TBS. Primeiramente vou falar sobre o TBS e vou explicar o que é o TBS precisamente. O TBS é a manipulação de um topo, não é? Eh, ou melhor, o TBS é a primeira vela que manipula um topo ou fundo com fechamento de corpo. Então, vou digitar aqui o, o significado do nosso TBS. TBS é a primeira vela que manipula um topo ou fundo com um fechamento de corpo. Então, o TBS é a primeira vela que manipula um topo ou fundo com fechamento de corpo. Agora, em que é que isso vai nos ajudar? Como eu já disse, o TBS ele é a identificação de uma captura de liquidez. E identificar a captura de liquidez é rastrear onde é que o preço buscou combustível, não é? Para começar a se movimentar com intensidade. Então, o TBS e o TWS vão nos ajudar a encontrar os trades com a maior qualidade, não é? Os trades que são promissores, que são potenciais, que têm maior probabilidade de dar sucesso, são os trades que possuem o TBS e o TWS. É por isso que nós vamos aplicar sempre esses conceitos no nosso operacional. Então, agora vou escrever aquilo que é o nosso TWS. Vou simplesmente duplicar isto. Então, ao contrário do TBS, um segundo, o TWS é Total Weak Soup, não é? O TBS é sopa de corpo de tartaruga, o TWS é sopa de sombra de tartaruga, não é? Então, o que significa isso? O Total Weak Soup, que é sopa de corpo de tartaruga, trata-se de sombra. Em vez de termos manipulação com fechamento de corpo, como é no TBS, no Total Weak Soup temos manipulação com sombra da vela. Então não teremos uma vela a fechar, teremos apenas uma sombra, não é? Então, Total Weak Soup é a primeira vela que manipula um topo ou fundo com um fechamento de sombra. Agora vamos ao gráfico e vamos entender melhor o que é isso de Total Weak Soup e Total Body Soup. Mas antes de mostrar isso, não é? Vamos aplicar isso no nosso modelo de CRT, porque é justamente no modelo de CRT que nós vamos usar esses conceitos de Total Weak Soup e Total Body Soup para identificar a liquidez. Então, bom, vamos olhar para este CRT que aconteceu aqui. Quando nós vamos marcar esta vela CR aqui em cima, a segunda vela, ela capturou o topo e depois fechou dentro do range. Era suposto que a próxima vela distribuísse para a direção contrária para capturar a outra liquidez, mas não aconteceu isso. A próxima vela que surgiu veio capturar a liquidez do topo anterior, que foi este aqui, não é? E depois tivemos a segunda vela a distribuir para a direção contrária, para capturar liquidez da direção contrária. É isto que devia ter acontecido aqui atrás.
mas infelizmente não aconteceu aqui e veio acontecer aqui, certo? Então, capturou o topo, fechou dentro do range e depois distribuiu para a direção contrária. Isto é CRT. Então, como é que nós entraríamos aqui nos Lords Time Frame? O Lords Time Frame, para quem está a operar CRT de gráfico semanal, é gráfico de 4 horas. Então, vamos descer para o gráfico de 4 horas e vamos ver como é que nós queremos executar esta operação usando o conceito de TBS ou TWS. Então, vamos organizar aqui o nosso gráfico. O CRT High, eu vou marcar simplesmente com uma seta, indicando que este aqui é a nossa liquidez do topo, não é? E o CRT Low, eu vou marcar simplesmente como uma linha, indicando que este aqui é o nosso alvo, o nosso take profit, alright? Então, bom, quando nós estamos a monitorar o gráfico e queremos ver a captura do nosso CRT High, queremos ver ao mesmo tempo um TBS ou um TWS, que é a captura de um topo ou fundo com sombra ou com corpo. Mas eu vou indicar, eu vou ir explicando a diferença do TWS e o TBS. Qual é o mais forte e qual é o menos forte. E por quê também. Então, bom, reparem que aqui ainda não temos o CRT High capturado. Então, vamos dar um play para ver o preço capturar o CRT High. Então, presta atenção no seguinte. O último topo que foi rompido, depois que quando o preço foi capturar o CRT High, foi este. O preço veio capturar este pequeno topinho aqui, certo? Então, bom, repara aqui, a vela que veio manipular este topo não fechou com o corpo lá em cima. Simplesmente deixou uma sombra e voltou e fechou esta vela, certo? Agora, quando temos a primeira vela a capturar este topo e voltar para dentro do range e nenhuma outra vela vem fechar com o corpo aqui em cima, estamos a dizer que tivemos um TWS ou Turtle Week Soup, não é? Sopa de sombra de tartaruga, ok? Então, aqui, qual é o critério? Nós temos que saber que aqui dentro deste range aqui, não devemos possuir mais do que 6 velas. E não menos do que 2 velas. Então, devemos fazer uma contagem de quantas velas temos neste pequeno topo aqui. Então, não vamos contar a vela que representa o topo e não vamos contar a vela que manipula o topo. Vamos contar as velas que estão dentro. Então, aqui temos duas velas brancas, certo? Tudo bem. Então, aqui tivemos uma sopa de corpo de tartaruga. Uma vela que manipulou um topo com fechamento de sombra. Então, isto aqui é um TWS. O que seria um TBS? O TBS seria uma vela que manipulou um topo com fechamento de corpo. A primeira vela, atenção aí nesse detalhe, o TWS ou TBS é a primeira vela que manipula um topo ou um fundo. Ok? Temos que prestar atenção nisso aí. Agora, o que seria TBS? Repara neste topo aqui. Tivemos uma vela que veio manipular este topo. Tivemos ou não? Sim. Agora, a primeira vela que veio manipular este topo fechou com o corpo. Não vamos olhar para a segunda, não vamos olhar para a terceira. A primeiríssima vela que manipulou o topo ou fundo. Fechou com o quê? Com o corpo. Isto é um TBS, diferente de TWS. Deixa eu escrever aqui. No TBS, a primeira vela fechou com o corpo em cima do topo que manipulou. O TWS, a primeira vela que manipulou o topo, simplesmente deixou uma sombra e voltou. E fechou. Não fechou com o corpo. Não manipulou com o corpo, manipulou com sombra. Estão a entender? Então, essa é a diferença entre a manipulação do TBS e a manipulação do TWS. A manipulação do TBS é realizada com o corpo da primeira vela. A manipulação do TWS é realizada com a sombra da primeira vela. Então, o mais forte que nós devemos olhar é o
o TBS, porque uma captura de liquidez forte é aquela que tira os stop losses dos traders. Se tiverem traders a vender nesta região aqui, só por terem visto uma barra forte de compra a fechar, já vão fechar as suas posições. Então, esta aqui é uma captura de liquidez extremamente forte. Os traders vão ter medo de vender nessas regiões aqui. E é justamente isso que as instituições querem que aconteça. As instituições aqui, antes de levarem um preço para lá embaixo, querem tirar as pessoas que já estão a vender aqui. Não querem pessoas a vender aqui. Querem pessoas a comprar. Para quê? Para pessoas continuarem a perder dinheiro. E essa perda de dinheiro que vai acontecer vai fazer com que as instituições tenham combustível suficiente para mover o mercado. Repara o seguinte: as pessoas estão a vender aqui neste topo. A instituição chega aqui com uma barra forte de alta que fecha. Stop losses já foram fechados aqui e pessoas que estavam a vender fecham posições, já não querem vender. Estás a ver? E eles estão seguros de que o preço vai querer subir. E é exatamente isso aí que as instituições querem. Então as pessoas vão fazer o quê? Vão comprar nessas regiões aqui. Em vez de vender, vão comprar. E depois que as pessoas estiverem a comprar, as instituições, quando vão sentir que já capturaram liquidez suficiente para mover o mercado, vão começar a acionar as suas ordens, as instituições. Então vão dropar, não é? Quer dizer, vão fazer o preço derreter, indo na direção contrária de onde o varejo quer ir. O varejo são os traders de pequeno lote. Então, no Turtle Week Sub acontece justamente a mesma coisa. Eles veem o preço a subir e acreditam que o preço vai continuar a subir. Então, stop losses foram acionados aqui, porque pessoas que estão a vender aqui puseram stop loss aqui em cima, certo? Então, o preço veio tirar o stop loss de quem estava vendido aqui. Então, quando as pessoas acreditam que o preço já está a continuar a subir, é onde entra o institucional. Aciona suas ordens e faz o preço cair. E você, como trader de CRT, não vai cair nessa armadilha. Você vai usar essa armadilha como sua arma para você se posicionar no mercado, indo em direção dos institucionais. Vai negociar na mesma direção que as instituições vão estar a negociar. Então, você vai identificar a captura de liquidez, o enchimento de combustível que os institucionais realizaram. É isso que você vai identificar. Depois que você vai identificar esta manipulação de topo aqui com o TWS, Total Wick Sub, repare, tivemos um topo que foi manipulado, a primeira vela manipulou um topo, não é? Com fechamento de sombra. Dentro deste range aqui, tinham pelo menos duas velas. Não contabilizamos a vela que representa o topo e não contabilizamos a vela que manipula o topo. Contabilizamos simplesmente as velas que estão aqui dentro deste range. Não tivemos um Total Wick Sub. Então, depois que já identificamos a captura do CRT High e um Total Week Sub, agora já sabemos que o preço já tem combustível suficiente para movimentar o mercado. Simplesmente queremos uma confirmação de entrada. Já temos combustível? Ok, confirma lá o gráfico agora que você vai movimentar-se. Então, o que é que temos que fazer para identificar a confirmação? Repara na última vela de compra antes da captura de liquidez. A última vela de compra que nós tivemos foi esta aqui, esta barra de compra aqui. Então, para nós termos confirmação de entrada, queremos ver barras de venda a fechar aqui embaixo desta barra de alta. Então, quando nós vamos ter uma barra de venda que vai fechar embaixo da barra de alta, que nós identificamos como a última barra antes da captura de liquidez, vamos ter a nossa primeira confirmação, que é o Model 1 do CRT. Então, vamos fazer o quê? Vamos esperar para ver se terá uma vela que vai fechar embaixo desta vela ou não. Então, vamos dar um play para ver o que acontece. Então, olha no seguinte. Esta barra de venda veio fechar embaixo da nossa barra
de alta que nós identificamos. Então, quando isto acontece, nós nomeamos como Model 1 Confirmation. Temos duas formas de entrar aqui. Já temos o nosso primeiro modelo de confirmação. A confirmação de que o preço já começou a cair. É isso que nós queríamos ver no mercado. A confirmação de que o preço já iniciou a distribuição, já começou a cair, para nós podermos também cair com o preço, com as instituições. Temos duas formas de entrar. A primeira delas é acionando uma ordem assim que o preço faz o quê? Assim que o preço fecha embaixo da nossa barra de alta. Então, o nosso take profit poderia ficar aqui em função do nosso CRT low e depois o nosso stop loss pode ficar em função desta captura de liquidez que é o Total Week Sub, tá bom? Pode colocar o stop loss aqui. Esta é uma forma de entrar. Então, teremos 1 para 3 de risco retorno. Mas eu, Barão, prefiro entrar da seguinte maneira. Colocar o sell limit em função, não é, do Model 1. A minha entrada deve ser realizada com sell limit no Model 1. Então, o meu stop loss vai ficar mais seguro possível aqui no último topo que o preço atingiu depois da captura de liquidez, tá bom? Então, a captura de liquidez já foi realizada. Então, aqui nós não vamos ser capturados como liquidez. É isso mesmo que nós queremos. Ok? Então, aqui eu simplesmente vou esperar que o preço ative minha ordem e depois distribua para ir capturar a liquidez na direção contrária do CRT, ok? Então, vou deixar aqui, vou dar um play para ver o que o preço faz. Vamos dar play. Então, o preço vem, ativa nossas ordens, lateralizou um bocadinho aqui neste nível aqui, mas depois iniciou a distribuição. Deu pullbacks e depois continuou a cair. Então, é assim que nós deveríamos realizar nossa entrada, não é? No CRT semanal que tivemos aqui no Euro-USD. O CRT é uma estratégia extremamente simples. E Total Week Sub e Total Body Sub também são conceitos extremamente simples. Aqui, nós usamos Total Week Sub para realizar nossa entrada, porque é aquilo que aconteceu nesta reação do preço, não é? Então, quais são os três elementos importantes para você que opera CRT para poder ter um trade de sucesso? Primeiro, identificar CRT high ou CRT low. Certo? Dois, identificar EBS ou TWS. Número 3, simplesmente encontrar o modelo de confirmação. Ou pode ser Model 1, pode ser Model 2, ou pode ser Model 3. Model 1 é Order Block, que é esta aqui que nós usamos aqui, última vela de alta, não é? Depois da captura de liquidez. Model 2, FVG, aqui não tivemos Model 2, então não teríamos como. Model 3 seria um Breaker Block, não é? Que não foi o caso desta operação aqui. Então, aqui usamos o quê? Usamos o primeiro modelo de confirmação, que é o Order Block, Model 1, e também usamos o quê? O Total Week Sub. Então, eu espero que na próxima aula nós vamos ver sobre o TBS, que é sopa de corpo de tartaruga. Então, TBS, sopa de corpo de tartaruga, Total Body Soup, e TWS, sopa de sombra de tartaruga, Total Week Soup, ok? Então, é justamente isso que nós precisamos fazer no mercado para termos negociações bem-sucedidas. Não é difícil operar CRT. Encontrou CRT High e CRT Low, espera pela captura de liquidez, encontra TBS ou TWS. Depois disso, Model 1, Entry. Já está. Só esta operação aqui pagou 4 vezes
o risco retorno. Isto aqui foi um swing trade. É um trade que leva muitíssimo tempo nisso. Só na ativação da entrada aqui, desde o momento da ativação da entrada, não posso soltar isso, até o take profit, tivemos, foi 10 dias. Levou 10 dias para sair daqui para aqui, para dar o nosso take profit. Vamos ver isso aí. Então foi praticamente desde dia 1 de janeiro até hoje, o gráfico a trabalhar. Hum. Hum? É. Yeah. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre o TWS e o TBS, não é? Na outra aula, eu vou trazer sobre o TPS, que é para nós podermos entender como é que funciona o TPS, que é a captura de liquidez mais forte, não é? Que nós podemos identificar para nós podermos negociar, certo? Muito bem, obrigado pela vossa atenção e vejo-vos na próxima aula de CRT, no próximo episódio de CRT. Bless.